nosso louvor e da nossa adoração. Amém. Bom, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia aí, no livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. Tenho certeza que esse é um assunto que você conhece bem. É uma história que você também conhece bem, mas que muitas das vezes o fato de conhecermos bem determinada história não quer dizer que a gente está aplicando essa história na nossa vida. Então a gente precisa entender a importância que a gente aplique os princípios da palavra de Deus no nosso dia a dia. E a gente sabe, lá no Novo Testamento fala, que aquele que apenas conhece, mas não aplica, é semelhante àquele que constrói uma casa sobre a areia, né? E aquele que conhece, mas aplica, constrói uma casa sobre a rocha. Então, assim, somente conhecer não é o suficiente. Nós temos que conhecer e aplicar aquilo que nós aprendemos com o princípio da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 3. Eu sempre lembro, quando eu vou no livro de Êxodo, para a gente descontrair um pouco, eu sempre lembro que eu fui numa igreja uma vez e o pastor, ele errou o acento. Ele falou, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Exodó, capítulo 2. Eu falei, Exodó, gente? O acento está no lugar errado. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deixa eu traduzir isso aqui, só porque a gente tem adolescentes aí para entender. Moisés estava apacentando as ovelhas do sogro dele, e de repente ele passou por um lugar, Horebe, ou conhecido também como Sinai, né? E de repente ele viu um pequeno arbusto espinhoso pegando fogo. Ele viu aquilo pegando fogo, só que era uma coisa incomum, porque ele pegava fogo, mas ele não queimava. Ele pegava fogo e continuava inteiro. Ele falou, alguma coisa diferente tem ali. E aquilo ali era uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. Ou seja, ela queimava, tinha fogo, mas ela não queimava. Uma loucura isso. Versículo 3, Moisés disse, agora me virarei para cá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Como assim? Eu estou vendo fogo ali pegando, só que aquilo ali não é consumido pelo fogo. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Eu não sei vocês, mas quando minha mãe falava vaguinho, vaguinho, 2 vezes já era sinal de perigo. Versículo 5. E disse, não te chegues para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E o Senhor disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Somente até aí. Bom, você conhece a história. Se for dar um tema para essa mensagem, seria vencendo as crenças limitantes. Lembrando que a palavra crença não é uma coisa mística. Crença é aquilo que você acredita. Então, vencendo as crenças limitantes. O que você acredita? Existem coisas que nós acreditamos na vida que limitam o nosso crescimento. E que a gente precisa romper essa crença limitante. Vencer essa crença limitante. Existem algumas coisas que fazem com que a gente acredite em coisas que não são uma realidade para a nossa vida mais. E essa realidade, aquilo que a gente acredita, limita o nosso caminhar até mesmo com Deus. É o que a Bíblia fala até no Novo Testamento. Aquilo que você pensa, você é, né? Aquilo que você pensa a seu respeito, você se comporta de acordo com aquilo. E na nossa caminhada, desde a infância,
existem algumas crenças que a gente admite como verdade e que a gente precisa vencer. E Moisés passou por isso. A história aqui, Moisés ele viveu no palácio até aproximadamente 40 anos. Depois ele descobriu que ele não era, ele era hebreu, que ele não fazia parte daquele povo do palácio. E aí, de repente, numa briga lá, defendendo um hebreu, ele acabou matando um soldado egípcio. E aí ele achou que ninguém tinha visto, ele enterrou aquele soldado egípcio, foi para o palácio novamente, e no dia seguinte ele foi falar ou repreender 2 soldados, e eles pegaram e falaram assim: quem é você? Quem te constituiu rei ou príncipe sobre nós? Você vai matar a gente também, como você matou aquele egípcio? Ele achou que ninguém tinha visto o que ele tinha feito. E dali ele ficou tão apavorado que ele decidiu fugir. Ele fugiu para o deserto, e ele ficou nesse deserto 40 anos. Lá ele casou, né? Falando do sogro dele. E ele trabalhava como o pastor das ovelhas do seu sogro. Então 40 anos se passaram. E ele criou algumas crenças limitantes, que a gente vai entender isso aqui agora. Se você acompanhar comigo aí, a gente vai pontuar alguns versículos. Eu queria que você lesse comigo aí o capítulo 3, versículo 11. Foi a primeira crença limitante que Moisés passou. Diz o seguinte: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus falou que ele iria até Faraó e libertaria o povo. Só que Moisés falou: quem sou eu para fazer isso? Eu imagino que quando ele falou quem sou eu para fazer isso, ele deve ter lembrado das palavras daqueles soldados, que disse: quem te constituiu rei sobre nós? Quem te constituiu príncipe sobre as nossas vidas? Você matou uma pessoa, vai matar a gente também? Então ele acreditou naquilo que foi dito para ele. A primeira crença limitante que a gente vê aí, ela está em capítulo 2, 14, volta um pouquinho. O qual disse: que te tem posto a ti maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste aquele egípcio? Olha só, acredito que essa palavra ficou ecoando na mente de Moisés até depois de 40 anos ter se passado. Quando Deus falou: é você que vai libertar o povo, ele disse: não, quem sou eu para fazer isso? Ou seja, eu não sou um maioral, eu não sou um juiz, eu não sou ninguém. E a gente sabe que, às vezes a gente entende como humildade, né? A postura da pessoa falar: eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza. E muitas vezes humildade não tem muito a ver com isso, não. Uma vez eu fui numa igreja e a pessoa estava orando: Senhor, eu sou pó. E eu concordando: amém, Deus, eu sou pó. Senhor, eu sou cinza. Amém, Senhor, eu sou cinza. Deus, eu sou um verme rastejante. Eu falei: opa, Deus, aí eu não sou, não. Gênesis 1, 26 diz que eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, se nós somos imagens e semelhança do Criador, como é que eu posso me comparar a um verme rastejante? Quem rasteja é serpente, quem rastejava é serpente, né? E quem rasteja ainda é serpente, e não a gente. Aí eu falei: opa, essa parte eu não vou concordar não, Jesus. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E nele nós podemos todas as coisas. Quem sabe você, como eu, na minha infância, passou por situações onde as pessoas falavam: você é vagabundo, você não serve para nada, isso não vai dar em nada, e isso aí tem futuro não. E essa crença limitante atua até hoje na tua mente, de que você não vai conseguir nada, de que você não vai avançar, de que você não vai conseguir. Isso é algo, gente, que não é, digamos que, é algo intuitivo. Né? Você não é que você tem essa informação e vem essa voz na tua mente. Você não sabe nada, você não pode nada, você não vai conseguir. Mas é algo da nossa emoção, da gente ouvir tanto a mesma coisa, principalmente dentro de uma figura de autoridade. Né? Eles eram aqui chefes lá do general, um dos generais dos egípcios, eles eram uma figura de autoridade, e eles falaram isso para Moisés, e ele acreditou naquilo que foi dito para ele. Eu acreditei também em muita coisa que foi me dita, sabe? Eu acreditei em muita coisa, até que a gente se aproxima de Deus, tem uma experiência com Ele, e aí o próprio Deus mostra pra gente quem nós somos nele, porque fora dele é verdade, nada a gente vai conseguir fazer. Fora de Deus, uma força em nós para fazer nada, mas nele nós podemos todas as coisas, apesar da dificuldade. Quem sabe você é tímido como eu sou tímido, ninguém acredita quando eu falo isso. Para eu estar aqui na frente falando, gente, é difícil. Sabe? Tem uma câmera aqui gravando, tem famílias aqui assistindo, né? É difícil. Então, assim, eu tive crenças limitantes que me bloqueavam. Sabe? Vamos explicar melhor? Está aqui o teto.
A parede só vai até o teto. Se ela for acima do teto, vem outro teto acima dela. Ou seja, crença limitante é como se fosse o teto. Se a sua crença é aqui, você só cresce até aqui. Se aquilo que você acredita vem até essa altura, você só tem como crescer em Deus até essa altura. Agora, se você aumenta, se você sobe, se Deus consegue agir no nosso coração e fazer com que a gente creia de que a gente pode ir além, o teto sobe, e aí a parede vai subir também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Amém? Então, nós precisamos pedir ao Senhor para tratar essas crenças limitantes. A primeira coisa que Moisés passou: quem te nomeou líder sobre nós? Ou seja, o que gerou em Moisés uma crença limitante? O que disseram a ele há tempos atrás. Aquilo que foi dito a ele 40 anos atrás. Às vezes faz muito tempo que foram ditas coisas para a gente e que machucam, às vezes por falta de sabedoria, e até ainda hoje, os pais liberam palavras sobre a vida dos filhos que podem marcar o resto da vida. Uma palavra que marca, gente, é muito ruim, sabe? Você, por meio de uma figura de autoridade, em vez de tentar te jogar para cima, te jogar para baixo. Não serve para nada. Eu não sei se alguém aqui já ouviu essa frase. Eu já ouvi isso, né? Mas coisas que muitas das vezes nossos pais falam de forma impensada, né? É como se fosse, é o refúgio que eu tenho, de simplesmente falar, não serve para nada. Só que na vida da criança, na vida do adolescente, está marcando. Aquilo está sendo repetido várias vezes, e aquilo vai criar uma crença limitante, algo que ela vai acreditar e que vai limitar o crescimento dela. O crescimento dela profissionalmente, o crescimento dela de forma acadêmica, o crescimento dela em Deus também. Ela não consegue ir além. Tem pessoas que não conseguem ir além por causa das crenças limitantes. Por causa daquilo que foi dito para elas muitas vezes e ela começou a admitir aquilo como verdade. Aquilo meio que ecoa na mente dela, de que ela não vai conseguir. Por mais que eu lute, eu só vejo as pessoas conseguindo, mas eu acho que eu nunca vou conseguir. Algum dia você já pensou dessa forma? Ou só eu aqui? A gente vê um desafio e fala assim, todo mundo é capaz, menos eu. Quem já pensou aqui desse jeito? Então, isso são crenças limitantes. Algo que foi dito pra gente há tempos atrás que limita o nosso crescimento. E a gente fica limitado naquele espaçozinho. E o nosso cérebro se acostuma. Sempre que você decide romper uma crença limitante, o seu cérebro não aceita isso. Porque é confortável para ele ficar na zona de conforto. A nossa mente, ela gosta de uma zona de conforto. Porque você romper uma crença limitante é um desafio. E vai ter um certo, digamos que esforço e até desgaste. A gente vai ter que lutar, vai ter que querer muito aquilo, vai ter que ir contra a nossa própria vontade. Por exemplo, no grupo das mulheres, vai ter o mês das mulheres, a pastora seleciona pessoas para iniciar culto, para pregar, e aí o povo entra em desespero, né? E a gente tem que acreditar, Deus, Ele quer que a gente venha romper. Mas eu tenho medo de pegar o microfone. Esquece o microfone, sabe? A gente tem que permitir que Deus cumpra em nós aquilo que Ele tem para cumprir em nossas vidas, assim como era na vida de Moisés. Ele seria o libertador do povo de Israel, só que ele é o primeiro a não acreditar nisso. E aí a primeira crença limitante, como eu falei aqui, crença que limitava o crescimento dele, ele aceitar o que Deus tinha falado com ele, era justamente o que as pessoas falaram para ele em tempos atrás. Pula comigo agora no versículo 13. Diz o seguinte, agora é a segunda crença limitante. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direis? Ele ficou preocupado das pessoas falarem assim, qual é o nome desse Deus? E aí a segunda crença limitante é a falta de conhecimento de quem Deus é. Porque pela pergunta que Moisés fez, nem ele mesmo conhecia quem era Deus. Eu vou dizer o que? Quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Ou seja, nem ele sabia, nem ele conhecia, nem ele sabia quem Deus era para a vida dele. Então a primeira coisa que precisava ser ajustada, uma crença limitante precisava ser quebrada. Ele tinha que se aproximar de Deus, ter experiências com Ele, saber quem Ele é, para ele poder romper e para ele poder ir além. Quando a gente não conhece a Deus, não sabe quem Ele é ou o que Ele pode fazer, nós somos limitados. É sempre bom a gente conhecer as histórias bíblicas, porque sempre vem uma dificuldade. Se Gideão conseguiu, eu também posso conseguir.
E Gideão tinha uma crença limitante. Ele se achava o menor da casa dos seus pais. Quem sou eu para libertar esse povo? E aí foram 120 mil pessoas contra 300. Certamente 400 pessoas para cada um, imagina. Uma pessoa tinha que matar 400. Então assim, Gideão inicialmente tinha uma crença limitante. Ele se achava menor, eu não posso fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? É impossível para mim conseguir fazer isso. Abraão, se você lembrar, também tinha uma crença limitante. Quando Deus chegou para ele e falou, você vai ser um pai de multidões. Qual a primeira crença limitante dele? Já estou velho. Como eu vou ter filho? E aí Deus teve que fazer um trabalho na mente de Abraão. Levou ele num monte, mostrou as estrelas do céu e falou para ele, olha para essas estrelas, tem que mudar a tua mente. Então você tem que ver outras coisas. Para de olhar para a tua dificuldade, para a tua velhice. Vamos olhar para outras coisas que a tua mente vai mudar. Levou ele e mostrou as estrelas do céu. Está vendo essas estrelas? A sua descendência vai ser tão numerosa quanto. Foi pouco? Levou na praia. Olha para as areias que estão aqui nessa praia. A sua descendência vai ser tão numerosa quanto essa. Ele não conseguia acreditar, ele estava limitado em acreditar. E Deus foi trabalhando na mente dele, quebrando aquilo que eu estou chamando aqui de crença limitante. Aquilo que impedia que ele recebesse o milagre de Deus. Muitas vezes nós não recebemos o que Deus tem para nós, porque nós limitamos o agir dele na nossa vida. Não é que ele não possa fazer todas as coisas. Deus ele pode fazer todas as coisas. E qualquer coisa ele pode fazer. Uma vez eu tive vontade de viajar para a Argentina. Isso é uma das coisas só. Eu tive vontade de viajar para a Argentina, só que eu não tinha o principal. Dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro. Aí eu peguei, olhei e falei, puxa Deus, eu queria tanto ir. Tinha tanta vontade de conhecer outra nação, de ir na Argentina. Né? Eu nunca fiz curso de espanhol, mas eu ouvia muito hino e CD em espanhol. Eu tenho a Bíblia em espanhol e eu decidi que eu ia aprender. Né? Mesmo sem ter curso, eu falei, eu vou aprender. Hoje eu escrevo em espanhol, eu falo espanhol, sem ter nenhum curso. E aí, o telefone tocou, e a pessoa falou assim, nós somos da agência de viagem tal, e eu preciso pegar os seus dados. Mas pegar os meus dados para quê? A partir do momento que você ora a respeito de uma coisa, você está rompendo com uma crença limitante. Porque quando você ora, você cria uma possibilidade que aquilo aconteça. Agora, se fica calado, você permite que a sua limitação te cale, nada vai acontecer mesmo. Mas eu orei. Então, quando a gente ora por algo que a gente acha impossível de se conseguir, a gente cria uma possibilidade no mundo espiritual e Deus pode realizar aquilo. Então, eu gerei uma possibilidade. E aí me ligou, eu passei meus dados, minha mãe, você é doido, você está passando seus dados, você não sabe quem é, eu disse que é da agência de viagem, e falou que era viagem para a Argentina. Eu falei, mas eu não paguei nada não. Alguém ligou para cá, sua viagem está paga, de avião. Eu falei, tá, mas chegando lá, como é que eu faço? Não, o teu hotel também está pago, traslado também de Buenos Aires para Córdoba, onde era o congresso, está totalmente pago. Eu sou meio doido, eu falei, tá pago, eu vou. Minha mãe, você está doido, você vai no negócio, você não sabe nem se é você. Não, sou eu, meu nome, sobrenome, está tudo direitinho. Peguei minha mala, fui, ia pegar um ônibus ali em Alcântara, né? Eu ia pegar um ônibus em Alcântara, ia levar a gente para o Rio, aí eu fui. Imagina que minha letra, era ordem alfabética na chamada. Eu morrendo até o final, né? Vê. Começou a chamar todo mundo para entrar no ônibus, eu era o último, praticamente o último. Eu falei, não vai me chamar, não estou na lista. Mas, o que eu vou perder? Estou aqui, né? Vou volto para casa. Minha mãe vai rir muito de mim, né? Mas eu estou aqui. Gente, quando chegou perto do final da lista, chamou Wagner Maurício. Eu entrei com vontade, com força. Pisei no ônibus, daqui a pouco eu cheguei no avião. Falei, Jesus, vou entrar. Entrei no avião, tirei foto no avião, descontrolado. Fui no banheiro do avião, tirei foto. Isso é a primeira vez, a gente fica doido, né? Mas tirei foto todos os ângulos, sem imaginar. Claro que eu passei uma dificuldade, porque no meio do voo lá eu vi a aeromoça mexendo no manual da porta. Eu falei, não acredito que ela está mexendo no manual da porta aqui em cima. Será que deu algum problema? Eu já fiquei logo preocupado. Mas graças a Deus não deu problema nenhum não. Ela estava olhando o manual lá, não sei porquê. Mas enfim, fui para a Argentina, cheguei e fiquei no hotel dos pastores. Pagaram, até hoje eu não sei quem pagou, não foi minha mãe, não sei quem foi, né? Também não estou interessado em saber não. Já fui, já voltei, entendeu? Isso foi há um tempinho atrás, não vou dizer a data não, se for contar a idade. Mas enfim, eu não limitei aquilo que Deus poderia fazer. A partir do momento que eu orei, eu queria uma possibilidade. Eu rompi uma crença limitante de que eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro.
A gente achar que a gente não pode por falta de dinheiro é uma crença limitante. Eu acredito que eu não posso ir. Você sabia que a fé, ela pode ser contrária também? Que tudo seja feito conforme a nossa fé? A Bíblia não diz isso? Tudo seja feito conforme a vossa fé. E se a nossa fé for de que não vai dar certo? Realmente não vai dar. Porque tudo vai ser feito conforme a sua fé. Agora, se você acredita que pode conseguir aquilo e você ora a respeito daquilo, Deus, ele, espiritualmente falando, ele pode agir a nosso favor. Então a fé movimenta muita coisa. E eu fui para a Argentina, fiz uma viagem muito boa, graças a Deus, né? Já voltei lá algumas outras vezes, mas eu tive que pagar, a pessoa pagou uma vez só. Mas foi bênção na minha vida, eu queria muito conhecer, e Deus me abençoou. A crença limitante de que eu não tenho dinheiro para ir, eu orei e fiz essa crença cair no chão. E aí Deus veio e fez. Eu acredito que Deus fez esse milagre. Porque eu orei no meu secreto, gente. Eu não orei na igreja, onde estava todo mundo ouvindo. Ah, Deus, eu quero ir tanto para a Argentina. Se alguém sentir no coração, não. Eu orei no meu quarto, só Deus estava ouvindo aquilo. Nem minha mãe estava ouvindo, estava nem em casa, tinha ninguém em casa. Só que Deus, ele escuta nossas orações. E ao pronunciar essa palavra de que Deus, eu acredito que se o Senhor quiser que eu vá, eu vou, independente da minha condição financeira, ali foi quebrada uma crença limitante, que a falta de dinheiro me paralisa. Falta de dinheiro não pode paralisar a gente. Deus, ele é fiel, gente. Ele é dono de todas as coisas. E ele pode fazer tudo por nós, amém? Amém. Voltando aqui. Então essa foi a segunda crença limitante, a falta de conhecimento de quem Deus é. Pega a sua Bíblia, entendeu? Vai lá, eu quero saber quem Deus é. Aí você vai na internet, que hoje a gente tem a facilidade da internet, procura os nomes de Deus. Jeová Shammah, Jeová Tsidkenu, Jeová Tsabaoth, Jeová Nissi. O que significa cada nome desse? São características do caráter de Deus. Você passa a conhecer quem Deus é e automaticamente perceber o que Ele pode fazer por nós. Procura lá no Google, os nomes de Deus. Você vai achar uma lista, você vai saber o significado de cada um e você vai entender quem Deus é para cada um de nós. Então aqui, Moisés precisava conhecer quem Deus era. Terceira crença limitante está no capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: ah, o Senhor não te apareceu. Olha a terceira crença limitante, não sei se você vive ela. A terceira crença limitante é a preocupação com a opinião das pessoas. Deus falou para ele ir, mas ele estava preocupado com o que as outras pessoas iam achar a respeito disso. Você já passou por uma crença limitante dessa? Fala, né? É a crença limitante, eu deixo de fazer preocupado com o que as outras pessoas vão falar a respeito daquilo que eu estou fazendo. Você sabe que na igreja tem muito isso. Tem gente com grande potencial para servir na obra, mas não serve com medo, com preocupação do que os outros vão falar. Gente, os outros vão falar se você fizer e se você também não fizer. Então vamos fazer alguma coisa. Se vai falar, e não tem como, gente. A gente tem que tirar da nossa mente essa questão de que a gente vai conseguir agradar todo mundo na vida. Não tem como, gente. Não tem como lutar com isso. A gente não consegue agradar todo mundo. Sabe, tinha uma pessoa, numa outra igreja que eu passei, e que um bom dia meu era tipo uma afronta. Você passava e dava bom dia, tá querendo zombar de mim. Era um bom dia só. As pessoas filtram o que você fala, o que você faz, mediante aquilo que está dentro delas, e não na intenção daquilo que você está falando ou daquilo que você está fazendo, infelizmente. Se você encontra uma pessoa de coração fechado e amargurado, uma pessoa que murmura, você pode falar para ela que você ama, mas quando você fala eu te amo, ela vai, não acredito, está querendo implicar comigo de alguma forma. Ela filtra a informação com aquilo que tem dentro dela. E cada um sempre vai dar aquilo que tem, gente. Não tem jeito. Aí às vezes a gente se bloqueia de fazer alguma coisa, ou de estar aqui, ou de cantar no ministério de louvor, mesmo tendo chamado para isso, a gente deixa de cumprir aquilo que Deus já terminou para a gente fazer, preocupado com a opinião das outras pessoas. Eu vou te falar que eu também fico preocupado com a opinião das outras pessoas. Mas não vale a pena paralisar a nossa vida por causa da opinião das outras pessoas. Vamos respeitar as pessoas sim. Se possível for, como a Bíblia diz, tenhamos paz com todos, e a gente tem que lutar por isso, para ter paz com todo mundo. Mas se possível for, tem hora que não vai ser possível.
E aí a gente vai ter que continuar caminhando e continuar servindo a Ele com alegria. E às vezes a gente não quer fazer porque as pessoas vão dizer. Gente, quem morre somos nós. Existe algo específico que Deus tem para cada um de nós aqui resolver e realizar no reino. Não é uma pessoa que tem que fazer tudo. Sabe? Ele derramou, assim que ele foi assunto ao céu, ele derramou dons sobre os homens. Só que cada um de nós aqui tem um dom específico para ser desenvolvido. E se a gente se cala, e se a gente senta no banco, se a gente fica parado, quem perde é a igreja. Porque o dom nunca é para benefício próprio, ele é para servir ao outro. Então, se você não está desenvolvendo o teu dom, você não está servindo ao outro e a igreja não cresce. Eu não quero essa responsabilidade sobre a minha vida. Eu sei o quanto é difícil, gente. Estar aqui na frente é muito difícil. Às vezes está ministrando, cantando, a gente sempre fala que o pessoal que ministra, né, Lavinho? Ai, sou eu mesmo. Ai, tem que ser eu. Ai, mas eu estou muito nervoso. Ai, sabe? Mas mesmo nervoso ou nervosa, vai, faz. Deus é quem nos fortalece. Não permita que essa crença limitante, a preocupação do que os outros vão achar, paralise o teu chamado em Deus. Existe algo que você precisa resolver e que você precisa desenvolver. Não pare. Entendeu, Jaqueline? Não pare. Tem coisa que a Jaqueline faz que a pessoa olha assim, gente, como pode? É o chamado de Deus na vida da Jaqueline. E para ela vai cumprir aquilo com prazer. Para outra pessoa pode ser um peso. Mas aquilo que Deus chamou ela para fazer, ela vai cumprir com prazer. E ela não pode cruzar os braços. Ah, eu não tenho ajuda. Eu não tenho, estou falando porque eu sei que ela não para por causa disso. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho isso, eu não tenho estrutura, eu não tenho aquilo. Mas eu não vou parar. Porque quem nos chamou é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Em Cristo Jesus. Ele supre todas as nossas necessidades. E aí, sabe o que eu digo? Você vai conseguir. E lá no céu vem o galardão, gente. Não que a gente trabalhe ou lute por galardão, mas vai vir. Quando a gente não cruza os braços, quando a gente faz, quando a gente não permite que algo limite o nosso crescimento em Deus e que eu sirva ao outro com alegria, Deus ele vai nos honrar. Deus sempre honra. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que recebeu uma bênção. Eu sempre falo isso com os adolescentes. Deus abençoou ele de uma forma. E eu falei, sabe o que Deus te abençoou? Pela sua disposição de servir quando ninguém está olhando. Que algumas pessoas só têm disposição em servir quando está todo mundo olhando. Eu lembro na outra igreja que, tipo assim, tivesse um copo no pátio, o copo ia ficar voando pelo vento lá e para cá. Se o pastor apontasse na porta, parecia 4 para pegar o copo e jogar no lixo. Disposição em servir quando ninguém está olhando. Mas tem aquele que vai lá e pega, ninguém está vendo, mas eu vou pegar aqui, porque está sujando aqui. É feio, vou guardar isso aqui. E Deus abençoa. Sabe? E Deus abençoa e Deus honra. E aí a pessoa olha assim de fora e fala, como é que essa pessoa consegue ser honrada desse jeito? Eu me sinto honrado por Deus em muita coisa. Sabe? E eu identifico que é por causa dessas pequenas atitudes que eu sempre tive. Sabe? Eu sempre tive, graças a Deus por isso. Não é glória para mim, é glória para Ele. Que Ele sempre me honrou em muita coisa que eu falava assim, Jesus não tem saída. E a saída vinha, aparecia. E os outros falavam assim, mas como é que pode? Eu gente, também não sei como é que pode. Como é que Deus me honrou nesse sentido? Eu traduzi muitos pastores já do espanhol, né? E um dos pastores que eu traduzi, ele era apóstolo, Eric Alpiza, é lá da Costa Rica, Ministério Juan Chaves. Pensa num nome importante. Pensa num nome importante. Eu tinha uma crença limitante também. Vou falar daqui a pouco a respeito disso. Vamos lá. Então a terceira seria a preocupação com a opinião das pessoas. Capítulo 4, versículo 10, vem a quarta crença limitante. Diz o seguinte, então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua, ou seja, eu não sei falar. Eu não sei falar, a mesma coisa que Jeremias falou, eu não sei como falar. Eu sou como uma criança, como disse Jeremias. Era a crença limitante dele. E a partir do momento que ele permitiu que Deus tratasse essa crença limitante, ele foi usado por Deus. Jeremias foi usado por Deus. E Moisés também. Então a quarta crença limitante seria a aparente limitação pessoal. E às vezes a gente fica assim, quando eu tiver 100%, eu vou trabalhar na obra de Deus. Gente,
Quando que a gente vai estar 100%? Quando você estiver 100%, você está no céu. E aí o trabalho lá não precisa mais, lá é só adorar. O trabalho é aqui. Nós não somos perfeitos, a gente precisa de um Deus que aperfeiçoa a gente todos os dias, é fato isso. Então a gente esperar ser perfeito para fazer alguma coisa, não vai acontecer. E tem aperfeiçoamento de Deus na nossa vida que é na caminhada, assim como aquele 10 leprosos, lá do Novo Testamento. Algum leproso chegou e falou, está curado agora. Jesus falou, curou. Foi, pode ir para a tua casa, está curado. Já aqueles 10 ele falou, vai andando até o sacerdote. Quando vocês chegarem lá, o sacerdote vai declarar a cura de vocês. Eu imagino que foi mais ou menos assim, eu posso estar errado. Eles continuaram leprosos, mas à medida que eles iam chegando perto do sacerdote, onde Deus orientou que eles fossem, a lepra ia sendo curada. Então foi uma cura gradativa, não foi uma coisa assim. Eu creio que Deus pode curar de uma hora para outra, instantaneamente. Mas eu também creio na cura que é gradual. Que gradualmente Deus vai aperfeiçoando a gente, curando o nosso coração, para que a gente esteja aqui fazendo alguma coisa na casa dele. Então não é ficar parado. Eu preciso me envolver naquilo que Deus me chamou para fazer. Se você tem um chamado hoje na tua vida e você está sentado por causa de alguma dessas crenças limitantes, quem está perdendo é você. Deus quer desenvolver, Deus quer aperfeiçoar, Deus quer fazer a gente crescer, Deus quer fazer a gente ir além da onde a gente já chegou. Levanta esse teto, gente. Vamos permitir que Deus levante esse teto para que a gente possa chegar até mais alto na presença dele, amém? Amém. Nós precisamos permitir isso. Então, a aparente limitação pessoal. O que a gente faz diante de uma limitação pessoal? Confessa a Deus, pede perdão. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, escreva essas coisas para que você não peque. O pastor falou isso aqui quinta-feira. Então, a primeira coisa é para que não peque. A orientação é dada para que você não peque. Porém, se pecardes, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Então, a primeira ordem é, faz tudo para não errar. Luta com todas as suas forças para não pecar. Porém, se pecar, existe uma graça, uma misericórdia e um amor, que se você se aproximar dele, se você confessar a ele, ele está pronto para te receber, te restaurar e fazer com que você continue caminhando em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Não tem perfeição aqui, gente. Não tem perfeição. Eu estou aqui e peço misericórdia a Deus por estar aqui, porque eu não sou perfeito. E eu preciso da graça dele, do amor dele, da misericórdia dele, que graças a ele se renova a todo dia, toda manhã. Se a misericórdia de ontem eu não conseguia acreditar e me limitava a entender que Deus podia me perdoar, hoje já tem novidade sobre a minha vida. A misericórdia hoje já é nova. Então eu posso orar a Ele e Ele abençoa a minha vida ainda mais no dia de hoje. Em nome de Jesus. E a quinta crença limitante está no versículo... Vamos lá, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele que tu has de enviar. Qual é essa crença limitante? Comparação. Você comparar o que você pode fazer com aquele que já está fazendo. Mas você tem que ministrar o louvor. Mas eu não consigo fazer como fulano faz. Olha a Ana Paula Valadão, gente. Mas Ana Paula é Ana Paula. Cada pessoa tem uma identidade em Deus. Sabe? Cada pessoa tem uma identidade. Você vai fazer do seu jeito. Você não precisa ser uma cópia da Ana Paula, igual eu já vi umas vezes por aí. Até a administração faz igual. A gente não precisa. Deus tem um chamado para cada um e Ele respeita isso em nós. Você vai fazer da sua maneira. Você só tem que ser melhor do que você mesmo a cada dia, e não melhor do que ninguém que está fazendo o que você já faz. E aí eu falei daquela história que eu traduzi o Eric Alpiza e outros pastores muito conhecidos na Argentina, aqui no Brasil. Eu tenho uma amiga chamada Raquel. A Raquel, esqueci o sobrenome dela, Raquel. Ela hoje mora nos Estados Unidos. Na Nova Vida de Alcântara, ela que fazia a tradução, ela estudou para isso, ela fez faculdade de letras, né? E ela traduzia os pastores, tanto do inglês quanto do espanhol. E eu via ela fazendo aquilo, eu falei, gente, Deus, eu queria muito fazer também aquilo, eu acho muito legal traduzir. E aí veio um conflito, o diabo é muito sujo, você está com inveja. Aí depois eu consegui vencer isso, que inveja é quando você quer ser a outra pessoa, e não quando você quer fazer aquilo que a pessoa também faz. Eu entendi dessa forma, eu não quero ser a Raquel. Eu um dia queria fazer aquilo também.
Eu também queria traduzir. E aí vinha a crença limitante. Mas eu nunca fiz faculdade de letras, como ela fez. Eu nunca estudei sequer um cursinho de espanhol. E eu fiquei por um tempo dizendo para mim mesmo, eu não posso fazer isso. Até que um dia eu rompi e orei. Falei, Deus, eu queria muito fazer aquilo. Se for possível, Deus, um dia eu quero traduzir alguém. Beleza. Fomos para um congresso, a igreja me enviou para um congresso lá no Rio de Janeiro, centro do Rio. E nesse congresso tinha as palestras, né, que eram simultâneas, ao mesmo tempo, só que em lugar diferente. E eu fui para uma porque eu me interessei pelo tema. O nome da mulher, da pastora, era Sandra Graneiro. Que nome diferente, tá ok. A igreja é uma igreja muito grande, a igreja lotada. Aí a Sandra Graneiro chega e ela era da Argentina, eu não sabia. E ela estava sem tradutor, ela começou a falar assim, eu estava na segunda fileira. Ela pegou e falou assim, bom gente, eu não tenho tradutor, e me disseram aqui no Brasil que eu só falar devagar que todo mundo entende. Só isso, ninguém entendeu. E aí vem a loucura, aquela pitada de insanidade mental. Ó, se você quiser ajuda, consegue outro microfone que eu vou te traduzir. Igreja lotada. Olha, eu venci essa limitação, essa crença que me limitava. E aí botaram o microfone. Naquela semana eu traduzi ela por 6 dias seguidos em outras igrejas. Passou um tempo, uns 3 meses, Raquel Santana, lembrei, minha amiga que mora lá nos Estados Unidos, ela casou com um pastor dos Estados Unidos que foi morar lá. A igreja Nova Vida de Alcântara não tinha mais ninguém que traduzisse. E convidaram a mesma Sandra Graneiro que tinha pregado no Rio para pregar na igreja que eu era, 3 meses depois de eu ter ido lá. Aí a pastora Dulce me chama e fala assim, Wagner, eu sei que você traduziu a Sandra Graneiro lá no Rio, então você vai traduzir aqui também. Eu falei, pastor, eu fiquei em casa, é sempre mais difícil, gente. Quando me chamam para pregar fora, eu não sei o pastor, né? Eu não sei o pastor. Para mim parece que é mais fácil, não conheço ninguém, vou lá, falo, né? Dou palestra no Fuja Crente e tal. Mas em casa parece que é mais difícil, não sei. Eu acho que é a crença limitante de que o que vão achar de mim, o que vão pensar que eu estou falando. Mas enfim. E aí lá na minha igreja eu traduzia a Sandra. E depois vieram outros pastores que eu comecei a traduzir. Outras igrejas lá também me chamavam para fazer essa tradução, né? Fui convidado para um congresso na Argentina, antes de vir para cá. E eu preguei na Argentina, tinha amigos comigo, eu falei, eu vou pregar em espanhol. Você está doido? Vou pregar em espanhol. Tinha um tradutor para mim, eu falei, vamos fazer o contrário? Eu vou pregar em espanhol, você passa para português, porque tem gente do Brasil ali para ouvir. Olha, gente, eu preguei em espanhol. Preguei em espanhol, vi muito Maria do Bairro, entendeu? Preguei em espanhol. Falei, vamos lá. Limitação, gente. E eu falei, eu vou conseguir, graças a Deus, deu tudo certo. Depois traduzi o pastor Haroldo lá também, de onde eu era. E foi muito legal. Uma experiência que eu quero ainda ter muitas vezes traduzir. Eu gosto muito de fazer isso. Sabe? Eu gosto muito de fazer. Mas eu tive que permitir que Deus tratasse em mim essa crença do que eu não tenho culto, se eu não posso. Não estou dizendo que você tem que ir por essa linha. Se você tem possibilidade de estudar, estude. Ah, então agora eu vou ser autodidata. Não, gente, não toma ser autodidata para que não faça nada, não estude nada, não pegue diploma em nada. Se você tem a possibilidade de fazer isso, estude, faça curso de inglês, faça curso de idioma, faça curso de espanhol, entendeu? Pega o seu diploma. Mas eu não tinha como fazer. E eu queria fazer. E graças a Deus, Deus me honrou. Amém? Crença limitante. Então essa crença limitante era a comparação. A desculpa de que outra pessoa pode fazer melhor que eu. Ou seja, não sou capaz de fazer. Envia outro. Outra pessoa é mais capaz do que eu. É uma desculpa que a gente dá e é uma crença limitante. Sabe por quê? Deus, ele, quando chama cada um de nós, ele capacita a gente para a gente cumprir aquele chamado. Gente, estou terminando. Agora que eu estou indo para a folha. Estou terminando. Quais foram as respostas de Deus para cada crença limitante que Moisés teve? Depois você pega esse texto e você lê, tá? Eu não vou fazer a leitura não, porque senão vai ficar muito extenso. Mas a primeira crença limitante é: o que disseram ou fizeram há tempos atrás interferiu na maneira como eu me vejo. Foi a primeira crença que eu falei. O que disseram ou o que fizeram com essa pessoa. Pessoas que muitas vezes têm um relacionamento e se decepcionam com o relacionamento. Nunca mais eu vou me relacionar com ninguém. Crença limitante. Tem que quebrar.
A resposta de Deus a essa primeira crença foi: não importa o que te falaram ou o que te fizeram, o importante é que eu estarei sempre com você. Se você ler a passagem, você vai entender isso. A segunda que eu falei: falta de conhecimento de quem Deus é. A resposta de Deus: se decidir me servir, eu vou me revelar a você, vou te mostrar quem eu sou. Tanto é que Deus chegou para ele e repetiu: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou o que sou. Deus mostrou primeiro para ele quem ele era. Agora, ele sabendo quem era Deus, ele pode levar essa mensagem adiante. E quebrou essa crença limitante dele. A terceira foi a preocupação com a opinião das pessoas. Deus respondeu: vou mostrar por sinais de transformação na sua vida, e não somente por palavras. Às vezes a gente fica lutando para falar por aí: olha como eu mudei, olha como eu estou transformado. Não, gente, a melhor maneira de mostrar transformação de Deus na nossa vida é através da mudança de nossas atitudes e do nosso comportamento. As pessoas vão perceber. Eu não preciso ficar falando, fazer uma camisa, estou transformado, sou transformado pela graça, amém. Mas uma camisa diz muito menos do que uma atitude e um comportamento transformado. Concorda, gente? Então é melhor que as pessoas percebam: fulano está diferente. Mentia, não está mentindo mais. Falava a palavra feia, palavrão, não está falando mais. Tem alguma coisa diferente. As pessoas vão perceber a diferença por sinais e não por palavras. Quarta crença limitante foi a aparente limitação pessoal. O que Deus disse? Eu te capacito e eu falo através de você. Não faz isso não. Eu te capacito e falo por você. E por último, a quinta, que foi comparar com as pessoas. O que uma pessoa faz. Gente, não dá para a gente ser igual. Não dá para a gente fazer igual. Não dá para produzir ninguém sério. Deus não fez assim. Nós somos indivíduos. Imagem e semelhança de Deus, mas cada um tem uma particularidade. E Deus, ele não quer mudar teu jeito, não. Às vezes tem gente que reclama do jeito que você é. E essa pessoa, Deus quer mudar teu gênio. E tratar teu gênio. O teu jeito, ele te fez dessa maneira tão especial que você é. Se alguém se incomoda, o que a gente pode fazer? Deus, o Espírito Santo em nós, ele pode transformar o que ele quiser na nossa vida. Então tem coisas que eu não tenho que ficar falando para o outro. Deus é que vai transformar a gente. Então a comparação não é boa. Qual foi a resposta de Deus? Você não está sozinho. Vou colocar pessoas ao seu lado para que tudo saia bem. Deus chegou e falou: Arão vai com você, porque ele fala bem. Então você vai, eu vou falar com você, você fala no ouvido de Arão, e Arão vai para o faraó e fala. Então não é desculpa você dizer que você não fala bem, que você não é eloquente. Quer usar a sua vida. E através de você, esse povo vai ser livre. E aí você conhece a história. Mar Vermelho, tudo que aconteceu, tremendo que Deus fez por meio da vida de Moisés. Se você tem uma crença limitante, se você acha que não pode, você e eu, nós, precisamos permitir que Deus quebre com essa crença limitante hoje, em nome de Jesus, para que a gente possa crescer. Deus quer que eu e você venhamos a crescer. Crescer na obra, na vida profissional, na vida acadêmica, na vida familiar. Deus quer que a gente cresça. Esse é o objetivo dele para nossas vidas. Só que muitas vezes, algo nos impede. Deus quer, mas o que nos impede é a gente acreditar em mentiras que foram ditas para nós. Então, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, para que toda mentira que um dia foi dita, para que tudo aquilo que eu acreditei que era verdade, e me coloquei de uma maneira prostrada, tendo que crescer e não crescia, deixei de me envolver pela opinião das pessoas, deixei de fazer, cumprir o meu chamado, porque ninguém me entende. É uma crença limitante, isso tem que ser rompido na nossa vida, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Era isso que eu queria falar com você nessa manhã. E eu acho que você pode e deve ter identificado alguma crença limitante em você. É isso que não me faz crescer. A gente teve aí o exemplo da vida de Moisés. Na Bíblia tem outros grandes exemplos. Você pode procurar depois. Pessoas que achavam que não conseguiriam e que não eram capazes. Mas aí a gente vê naquela palavra: em Cristo nós podemos todas as coisas. Mas eu sou tímido, mas eu sou tímida. Bem-vindo à família. Também sou. Ninguém acredita quando eu falo. Para mim não é fácil estar aqui na frente. Mas a gente precisa decidir: Deus, eu quero romper e vencer essa crença limitante. Porque eu quero ir além. Porque eu quero, como a tua palavra me disse, que a gente faria coisas maiores até do que ele fez. As únicas pessoas que vão conseguir fazer coisas maiores são aquelas pessoas que vencem e que rompem as crenças limitantes. Aquilo que foi colocado na sua mente para te fazer com que você se considerasse incapaz de fazer. Nós precisamos vencer isso. Você tem um sonho no teu coração? Quantos tem um sonho aqui ainda no seu coração?
De repente na vida acadêmica, de repente na vida eclesiástica, de repente na sua vida profissional, sabe? Na tua vida enquanto servo de Deus também. Você tem um sonho, mas você acha que não tem como conseguir. Eu já tentei outras vezes e não consegui. Tem que romper essa crença limitante. E sabe o que rompe? A oração. Quando você ora, você cria no mundo espiritual uma possibilidade. E o nosso Deus é um Deus de possibilidade nova para a nossa vida. De romper coisas antigas para que a gente desfrute de novo daquilo que Ele tem para nós. Amém? Amém. Eu queria